Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma sexta-feira para mais uma aula de História. Hoje é dia 10 de julho de 2020 e o tema da nossa aula é os marcos de memória da cidade e os centros históricos. Vamos lá? Observe essas duas imagens e me diga o que elas têm em comum. Bom, de antemão, a gente já pode perceber que são duas estátuas. Se tratam de dois monumentos. E são homenagem a certas pessoas. Muito bem. Agora, durante a aula, nós vamos entender um pouquinho melhor sobre o porquê a tia colocou essas duas imagens no começo, tá bom? Os marcos históricos. Você já reparou que os lugares públicos, sejam eles escolas, praças, hospitais, estátuas, obras grandiosas e até mesmo as ruas, carregam o nome de pessoas importantes para a história? Eu também nunca tinha parado para pensar nisso, mas é muito importante a gente pensar. Esses nomes não são escolhidos por acaso. Cada monumento público conta parte da história de um lugar e também da pessoa que empresta o nome para ele. Nomear um lugar público com o nome de uma pessoa é uma forma de homenagear a pessoa por sua importância. Então, não é do nada que alguém escolhe colocar o nome de algum lugar com aquele nome da pessoa. Tem uma relação entre aquele lugar e o que aquela pessoa representa para aquele lugar. Por meio do estudo das obras públicas e do nome que ela carrega, podemos descobrir muito sobre a comunidade em determinado período histórico e entender o motivo dessa homenagem. Por exemplo, o bairro vizinho ao bairro de Vaz Lobo, onde fica a nossa escola, é Vicente de Carvalho. Ele tem o nome de uma pessoa importante, mas existe uma confusão aí. Algumas pessoas dizem que Vicente de Carvalho é uma homenagem a um poeta, um grande poeta do Brasil. Mas, na verdade, os registros nos mostram que Vicente de Carvalho é uma homenagem ao dono das terras onde fica situado esse bairro. Então, antigamente, todo o bairro de Vicente de Carvalho pertencia a uma pessoa só, ao Vicente de Carvalho. Por isso o nome do bairro. Só que, além da história do bairro, vamos ver alguns lugares públicos do Rio de Janeiro que carregam o nome de pessoas importantes, para ver se vocês já sabiam desses que eu vou contar, hein? Nós vamos falar do Hospital Clementino Fraga Filho, da Avenida Princesa Isabel, o Monumento de Zumbi dos Palmares e o Estádio Jornalista Mário Filho. Tá legal? Além disso, depois desses, nós vamos falar um pouquinho sobre a estátua de Carlos Drummond de Andrade, tá bom? Clementino Fraga Filho nasceu em Salvador em 11 de agosto de 1917. Foi um importante médico e professor de medicina da UFRJ. Por isso, o nome do hospital universitário da UFRJ é Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Princesa Isabel. A Princesa Isabel era filha do imperador Dom Pedro II e foi herdeira do trono brasileiro. Ficou conhecida por assinar a Lei Áurea. Nós já estudamos sobre a Princesa Isabel esse ano, lembram? E no Rio de Janeiro, nós temos uma avenida lá em Copacabana que tem o nome de Avenida Princesa Isabel. Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares foi um líder do Quilombo de Palmares e ficou conhecido por ter liderado a resistência do Quilombo contra os ataques dos portugueses no século XVII. Nós também estudamos esse ano sobre o Zumbi dos Palmares, se lembram? E existe um monumento para ele, uma estátua que apresenta o rosto, a cabeça de bronze do Zumbi dos Palmares. Mário Filho. Mário Filho foi um jornalista e cronista esportivo do Brasil. O nome oficial do Maracanã foi dado em reconhecimento pelo seu apoio à construção da arena e também porque a expressão Fla-Flu, aquela que representa o jogo entre o Flamengo e o Fluminense, foi inventada por ele. Por isso, o nome oficial do estádio do Maracanã é Estádio Jornalista Mário Filho. Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade foi um poeta, contista e cronista brasileiro do período do modernismo.
Ele é um escritor muito famoso, tanto nacionalmente como internacionalmente. E por isso foi construída uma estátua para ele, lá perto da praia, onde ele fica sentado num banco e esperando as pessoas para conversar. Agora nós vamos falar um pouco sobre os centros históricos, tá legal? O que são centros históricos? Os centros históricos são lugares muito importantes para a história da humanidade. Eles guardam características que mostram como era a vida de nossos ancestrais e oferecem meios para os estudiosos conhecerem mais sobre essas vidas. E, além disso, os centros históricos contêm muita riqueza cultural. Então, os centros históricos são lugares separados na cidade, mas que têm uma certa integração com ela. E ali são preservadas características da arquitetura daquele lugar antigamente. O nosso país é muito privilegiado, pois temos 14 centros históricos espalhados ao longo de todo o nosso país e reconhecidos no mundo inteiro como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. E nós vamos falar agora um pouquinho sobre cada um desses 14 lugares, tá legal? Centro Histórico de Ouro Preto. Foi a primeira cidade brasileira a receber o título de Patrimônio Mundial e esse título foi dado pela Unesco no ano de 1980. Brasília. O conjunto urbanístico arquitetônico de Brasília, construído a partir do Plano Piloto, que foi um projeto do arquiteto Lúcio Costa, foi o primeiro conjunto urbano do século XX a ser reconhecida pela Unesco como Patrimônio Mundial no ano de 1987. Sua principal característica é a monumentalidade, que quer dizer que a cidade é extremamente monumental. Ela tem uma arquitetura fantástica, ela tem um paisagismo fantástico, ela foi pensada para ser dessa forma. E é muito importante, além disso, porque é a capital do nosso país. Nós já estudamos um pouquinho sobre a fundação da cidade de Brasília esse ano também, tá bom? Ruínas de São Miguel das Missões, que fica lá no Rio Grande do Sul. Inscritas na lista de Patrimônio Mundial em dezembro de 1983, essas ruínas representam a ocupação do território nacional lá para a parte do sul e as relações que surgiram entre os indígenas e os europeus. Essas ruínas eram antigamente a residência, igrejas e residência de pessoas que vinham lá da Europa, os padres jesuítas, e eles vinham para cá para catequizar os índios. Então, esses lugares foram preservados por mostrar, além do estilo arquitetônico, representar essa história do nosso país. Centro Histórico de Salvador. A cidade de Salvador foi fundada em 1549 e foi a primeira capital do Brasil. Ela fica lá na Bahia e foi edificada, ou seja, construída sobre uma colina, dominando uma imensa parte da Bahia em um ponto estratégico da costa brasileira. Então, assim, a cidade fica com vista para o mar, para a Baía de Todos os Santos, e ali era um ótimo lugar para vigiar o que estava acontecendo na costa do Brasil. E foi um excelente ponto porque teve o objetivo de centralizar as ações de Portugal. Então, como ficava próximo ao mar, era bom porque já chegavam as informações de Portugal bem rápido. Ela foi preservada tanto pelo seu estilo arquitetônico quanto por essas características históricas. Santuário de Bom Jesus de Matozinhos. Considerado uma das obras-primas do Barroco mundial, Barroco é um estilo de arte daquela época. E reconhecido como Patrimônio Cultural Mundial pela Unesco em dezembro de 1985, esse santuário fica situado no estado de Minas Gerais, no município de Congonhas. Ele começou a ser construído na metade do século XVIII. E é muito importante a gente perceber que ele tem diversas esculturas. Essas esculturas foram feitas por um artista chamado Aleijadinho, que é um dos mestres do Barroco no Brasil nessa época. Essas esculturas são feitas de um material chamado pedra-sabão e elas são tombadas pelo patrimônio cultural,
tá bom? Ninguém pode modificar essas esculturas. Brasília. O conjunto urbanístico arquitetônico de Brasília, construído a partir do plano piloto, que foi um projeto do arquiteto Lúcio Costa, foi o primeiro conjunto urbano do século XX a ser reconhecida pela Unesco como Patrimônio Mundial no ano de 1987. Sua principal característica é a monumentalidade, que quer dizer que a cidade é extremamente monumental. Ela tem uma arquitetura fantástica, ela tem um paisagismo fantástico, ela foi pensada para ser dessa forma. E é muito importante, além disso, porque é a capital do nosso país. Nós já estudamos um pouquinho sobre a fundação da cidade de Brasília esse ano também, tá bom? Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica lá no estado do Piauí e foi criado para conservar, preservar os vestígios arqueológicos da mais antiga marca da presença do homem na América do Sul. Ou seja, esse parque foi criado porque ali tem os vestígios mais antigos, os registros mais antigos da presença de seres humanos na América do Sul. Então, ele foi criado para deixar esses vestígios, esses registros, preservados do resto dos problemas que possam acontecer. Centro Histórico de São Luís. Esse centro histórico fica lá no estado do Maranhão e é um exemplo de uma cidade colonial portuguesa adaptada às condições climáticas da América do Sul. Como a gente sabe, Portugal fica lá na Europa. E lá o clima é diferente do clima aqui do Brasil. Lá o clima é um pouquinho mais frio, lá o inverno é mais rigoroso do que aqui no Brasil. Então, esse é um exemplo de construções típicas de Portugal que foram adaptadas ao clima do Brasil, tá bom? Então, por isso que essa cidade, esse centro histórico é preservado. Centro Histórico de Diamantina. A cidade de Diamantina fica situada no nordeste do estado de Minas Gerais e é um importante testemunho da ocupação do interior do nosso país. Então, essa cidade foi preservada, além de mostrar a arquitetura dela como uma arquitetura única, bonita, Ela foi preservada justamente por mostrar um pouco da ocupação da parte interna do nosso país. Porque a gente sabe que os portugueses chegaram aqui pelo litoral, porque eles vieram de barco, de caravela, e aportaram no litoral. Pouco a pouco, eles foram adentrando para o interior e essa cidade de Diamantina é uma marca disso. Centro Histórico de Goiás. A cidade de Goiás também é uma testemunha da ocupação e da colonização interna, da parte de dentro do Brasil, dos séculos XVIII e XIX. As origens dessa cidade estão bem ligadas à história das bandeiras, que é uma história que a gente ainda não viu, mas a gente vai ver mais para frente, que fala sobre a entrada dos portugueses no território do interior do Brasil. E essas bandeiras vinham principalmente de São Paulo e o objetivo dela era explorar a parte interior do nosso país, que era pouco explorado ainda. Praça de São Francisco, em Sergipe, é um conjunto diferenciado, pois apresenta edifícios públicos e privados que representam um testemunho, um marco único do período em que as coroas de Portugal e da Espanha estiveram unidas, e esse período foi entre 1580 e 1640. Paisagens cariocas, que ficam aqui no Rio de Janeiro, é claro. Uma natureza absolutamente singular, diferente e magnífica, muito bonita, foi o que os europeus encontraram quando, no século XVI, avistaram a Baía de Guanabara e fundaram a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, como a gente já estudou. Só que a partir dessa fundação, a cidade e essas paisagens testemunharam diversos momentos históricos que aconteceram tanto no Brasil quanto no mundo. Por isso, as paisagens cariocas são patrimônio da humanidade. Conjunto Moderno da Pampulha. A Pampulha é o primeiro bem cultural a receber o título de Paisagem Cultural do Patrimônio Moderno. Ela representa uma obra-prima do arquiteto Oscar Niemeyer e ele próprio considerou uma de suas obras mais importantes.
Fica lá no estado de Minas Gerais e por isso é considerado um patrimônio da humanidade. Cais do Valongo. O principal porto de entrada dos africanos escravizados no Brasil e nas Américas foi o Cais do Valongo, que fica localizado aqui no Rio de Janeiro, lá no centro da cidade. Hoje em dia, o lugar do cais mesmo está bem diferente. Ele é demarcado só por esses muros, por esse gradil, que dá para ver as pedras originais, porque a água vinha até ali. Só que hoje, depois que tiveram várias construções, não tem mais água nesse lugar, tá legal? Bom, meus amores, hoje nós aprendemos um conteúdo bem legal e que fala bastante sobre os tempos históricos aqui no país. Então, o que a gente vai fazer para fixar esse conteúdo? Os exercícios da página 32 e 35 do livro de História e os exercícios da plataforma, as atividades aqui da plataforma, tá bom? E as páginas do livro a gente vai corrigir lá na nossa aula ao vivo, beleza? Por hoje nós terminamos, meus amores. Acabamos a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado bastante, que vocês tenham aprendido bastante sobre tudo que nós aprendemos hoje. Tá legal? Um grande beijo em cada um de vocês e até a nossa próxima aula.